Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é figura de linguagem. As figuras de linguagem são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. As figuras revelam muito da sensibilidade de quem as produz, traduzindo particularidades estilísticas do autor. A palavra empregada em sentido figurado não denotativo passa a pertencer a outro campo de significação mais amplo e criativo. Então, o que seria esse não denotativo? Seria um sentido não real, não literal, ok? As classificações, então, das figuras de linguagem são, elas classificam em figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Neste vídeo trataremos e eu explicarei para vocês, vou explicar as figuras de som e as figuras de pensamento. Em um vídeo futuro, próximo vídeo, explicarei para vocês as figuras de palavras e figuras de construção. Bom, o que seria a figura de som? A literação é uma figura de som, que consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Então, o exemplo seria esperando parada pregada na pedra do porto, certo? A assonância consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Então, qual seria o exemplo? Sou um mulato nato no sentido lato, mulato, democrático do litoral, certo? Vamos para paronomásia, tá? Paronomásia. Consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas significados, com significados distintos, diferentes. Exemplo, eu passo, penso e peço, certo? Então, a próxima aí, onomatopeia, ocorre quando uma palavra ou conjunto de palavras imita um ruído ou um som. Então vamos por exemplo. O silêncio fresco despenca das árvores, veio de longe das planícies altas, dos cerrados onde o guache passa rápido. Então aí tem um sonzinho de fê, dos vizinhos. Bom, agora temos a figura de pensamento. Então, nós temos a antítese, consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Então, o que nós temos aí? Os jardins têm vida e morte, tá? Então, o sentido contrário aí, nós temos vida e morte. Já a ironia é uma figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico ou humorístico, tá? Bem usado aí nas HQs, A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças, Então vamos para a próxima. O eufemismo consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, procura-se suavizar alguma afirmação desagradável. Então, o exemplo é, ele enriqueceu por meios ilícitos, ao invés de falar, ele roubou, A hipérbole trata-se de exagerar, de um exagero, uma ideia com finalidade enfática, Então, estou morrendo de sede, ao invés de falar que estou com muita sede. A prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios de seres animados. Então, o exemplo é o jardim olhava as crianças sem dizer nada, Então, o jardim aí não tem olhos para olhar, por isso, essa aí atribuição a seres inanimados. Já a gradação ou clímax é a apresentação de ideias em progressão ascendente, Então, ou descendente. Então, a ascendente seria o clímax e a descendente seria o anticlímax, certo? Então, um exemplo é um coração chagado do desejo, latejando, batendo, restringindo,
Então, nós temos esse exemplo aí bem claro para vocês. A apóstrofe consiste na interpretação enfática a alguém ou alguma coisa personificada. Então, nós temos o exemplo: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, vós, Senhor Deus, né? Então, tá bem enfático aí. O paradoxo, que será abordado na atividade de vocês, fique atento para a explicação, ocorre não apenas na aproximação de palavras de sentido oposto, mas também na ideia de que se contradizem referindo-se ao mesmo termo. É uma verdade enunciada com aparência de mentira. Então, nós temos aí o oxímoro, né? É outra designação para paradoxo. O que seria esse oxímoro? É uma figura de linguagem que coloca palavras de significação oposta lado a lado, criando um paradoxo que reforça o significado das palavras combinadas, certo? Então vamos para o exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Profundo, né, gente? Vamos dar sequência. Então, eu tenho aí as figuras de linguagem e os subtópicos dela, tá? Então, aí nós temos figura de palavra, que dentro dessas figuras de palavra nós temos comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia, sinestesia. Já as figuras de pensamento, nós temos antítese, paradoxo, eufemismo, ironia, hipérbole, personificação, gradação, apóstrofe, tá? Já aí, na figura de construção ou sintaxe, nós temos hipérbato, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assindeto, anacoluto, anáfora e silepse. E, para finalizar esses subtópicos, nós temos as figuras sonoras, que seria a literação, assonância, onomatopeia e paronomásia. Palavra diferente, né? Então, vamos seguir. Bom, esse quadro eu trouxe porque a atividade de vocês vai pedir, né, bem claro o que seria paradoxo, anáfora, metáfora e eufemismo, tá? Então vamos para a explicação. Paradoxo é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, baseada na contradição, certo? Anáfora é uma figura de linguagem que está intimamente relacionada com a construção sintática do texto. Por esse motivo, ela é chamada de figura de sintaxe. A anáfora ocorre por meio de repetição de termos no começo das frases ou dos versos, usado muito aí na literatura. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos, com o intuito de intensificar uma expressão, certo? A metáfora, que a figura de linguagem que mais conhecemos, né, é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita, né, muito utilizada em textos poéticos. Ela pode tornar o discurso mais elegante, pelo fato de o recurso estilístico utilizado na metáfora estar associado ao significado das palavras. Essa figura de linguagem ou figura de estilo é classificada como uma figura de palavra ou semântica, tá? E o eufemismo é uma figura de pensamento que corresponde a um dos subgrupos das figuras de linguagem, a qual está intimamente relacionada ao significado das palavras. Sendo assim, o eufemismo é um recurso estilístico muito utilizado na linguagem coloquial, bem como nos textos literários, com o intuito de atenuar ou suavizar o sentido das palavras, certo? Então, até o próximo vídeo, que será explicadas as figuras de palavras e figuras de construção. Um grande abraço e fique bem!